Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um módulo? Esse módulo promete, gente. É um especial bolsas. Olha que capricho de bolsa maravilhosa. O tecido aqui é lonita de algodão e aqui em volta é um aplique de tricoline, né? Olha a alça que reforçada, que linda, né? Muito caprichada mesmo. Então eu quis colocar um motivo bem feminino nessa bolsa, né? Então, que tal? Sapatos, olha lá, batom, a caixa do sapato, Paris e as rosas decorativas mescladas com rosa e branco, né? Vai ficar assim que nem nessa cor aqui do barradinho. Vai ficar um show, gente. O batom também vou fazer rosa, o sapato também vai ser rosa com preto. Então, tudo combinando com o desenho. Vocês gostaram? São 4 vídeos, né? Esse é o primeiro. Não risquei as outras bolsas ainda, né? Mas eu vou sempre buscar um tema que combine com bolsas, né? Um tema bem feminino. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer dessas gravações. Tenham uma boa aula, aproveitem bastante as dicas. Esse motivo aqui, se você não for fazer em bolsa, pode fazer numa camiseta, pode fazer inclusive no pano de copa, né? Não quiser colocar o sapato, só vem com a caixa e as flores, né? Você pode mudar. Então eu vou separar as tintas. Eu coloquei uma tabuinha aqui dentro, ó, com cola permanente. Até renovei a cola, dei uma limpada nessa tábua e passei mais cola. Ela tá bem mordente, né? Então essa minha tabuinha coube direitinho no risco. Tamanho A3, o A4 vai ficar muito pequenininho, né? Então é um tamanho maior, A3, tá? E agora sim, deixa eu pegar as tintas, separar para a gente começar pelo esfumado, como sempre, né? Sempre começamos por trás. Separei para o esfumaçado aqui atrás, verde kiwi, o clareador incolor, né? E o rosa bebê. Então, e o pincel pituá, tá? Vem no cantinho. Ah, o meu clareador ainda está misturado com glitter cristal. Tá vendo que ele tá brilhando? Foi a sobrinha aqui do Natal. Então, esfuma o clareador. É como sempre, tá, gente? Clareador, depois uma cor bebê. Escolhi o rosa mesmo. Porque o fundinho aqui do meu barrado é um rosa bebê. Então, acho que vai ficar legal. Umedeceu por partes, já vem com rosinha, ó, e esfuma. Movimento circular, não precisa chegar até a costura aqui não, tá, gente? É um esfumado normal, de o quê? Um dedo de largura, 1 centímetro, 1,5 cm, né? Aí coloca mais clareador. E eu vou alternar esse fundo com essas duas cores aqui. Partes
do fundo o rosa bebê, né? E partes do lado de cá o verde kiwi, bem suave. Também escolhi o verde kiwi para combinar com as folhinhas aqui do barrado, ó. Então, dependendo aí da sua bolsa, do seu barrado, você pode trocar as cores do fundo, que combine com a rosa, né? Porque a rosa é cor de rosa. Então, se você tem que colocar um fundo suave. Ó, vai saindo, umedecendo e aplicando o rosa bebê. Esfuma. Então, deste lado aqui, eu vou fazer com rosa bebê, desse jeitinho aqui. E desse outro lado, nós vamos deixar mais esverdeado o esfumaçado. Então, umedece com o clareador, movimento circular, estica, né, a tinta. Ó. Vem com o kiwi, tira o excesso num paninho aí do seu lado. E vamos esfumar. Arruma direitinho. E movimento circular. Pouquíssima tinta, gente. É mais o clareador para deixar bem suave. Então, eu vou seguir em volta do projeto com essas duas cores aqui, alternando um pouquinho do rosa bebê de um lado e verde kiwi do outro. Aí depois nós vamos fazer o piso aqui embaixo, tá? Fazer um chãozinho. Aqui no piso, gente, nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos o esfumado lá. Então, vem com o clareador. Já estou com o pincel número 8. Não dá para pintar com pituá aqui, tá, gente? Então, tem que pegar um pincel aí 8 ou número 10 para esticar esse piso com verde kiwi. Então, você vai umedecendo com o clareador e esticando para as laterais, ó. Vai colocando o clareador, porque assim a tinta desliza com mais facilidade. Eu só não uso clareador no projeto em si, mas no esfumado, né, no piso, pode usar sim. Que aí fica mais suave, né? Ó, e vai esticando, esfumando com o clareador. Vou vir até aqui, ó, né? E para não ficar um acabamento grosseiro, não ficar bolinhas aparecendo a textura do tecido, apesar que essa lonita de algodão, a textura é bem fechadinha. Não sei se vocês percebem, é bem lisinho. É mais fácil pintar na lonita de algodão do que
num tecido de sacaria. Mas mesmo assim, eu uso bastante clareador para deixar assim bem delicado aqui, ó. Então, eu vou passar nesse espaço o verde kiwi. Eu vou aguardar a secagem e nós vamos escurecer com verde pinheiro, tá? Então, pode passar com tranquilidade, não tenha pressa. E depois voltamos aqui tranquilamente com o verde pinheiro, dando profundidade no piso. Agora tudo sequinho e nós vamos começar a fazer as sombras aqui por baixo da caixa de sapatos, sem invadir o verde kiwi, né, que nós passamos. Então, vem por trás aqui do sapato e vai escurecendo. Aqui eu já comecei, aqui nesse cantinho também, ó. Por quê? Eu escureci. Porque eu tenho aqui um stencil, gente, que no final da aula eu vou colocar. É um raminho de folhinhas. Então, olha que charme. A gente pode colocar saindo aqui em cima, né? Em todos os cantinhos. Acho que fica bem charmoso. Então, aqui é só escurecer um pouquinho. Não deixa a tinta parada. Estica. Um pouquinho de sombra aqui por trás. Tudo sujeirinha do pincel. Se ficar manchado, volta aqui com o kiwi, ó. E arruma direitinho. Vai ficar suave, né? Delicado. Escurece. E depois, com um pouquinho do branco, podemos fazer umas luzes. Aí você vem, olha, no cantinho do pincel, pega a tinta e aplica o branco para finalizar o piso. Não é linhas paradas. Você aplica a luz, estica um pouquinho, ó. Tá? Deixando assim mais suave. Aqui no meio também, um pouquinho de branco. Tá tudo bem seco. Ó, só um pouquinho aqui embaixo também. E aí, na sequência, gente, nós vamos ver o que está por trás nesse projeto. E é a caixa. É a caixa de sapatos que está por trás, né? Então, nós vamos preencher toda essa caixa. Olha ela aqui, né? Ela tá por trás dos sapatos, por trás das rosas. Então, vamos pintar. Eu vou separar a tinta aqui pra gente começar.
Então, vamos lá. Separei preto. E aqui é aquela misturinha do cinza lunar com branco. Então, fica um cinza lunar mais clarinho para as luzes, né? Esse lado aqui, tudo pretinho mesmo. Pode preencher. Ela vem até aqui em cima. Cuidado com o batom. Eu tô com o pincel número 10, mas aqui pertinho eu já vou com o pincel número 4, né? Pra gente não borrar. Então, pode preencher toda a caixa, menos a etiqueta, com preto. E aqui, ó, por baixo também, ó, ela é toda pretinha. Depois eu vou fazer umas decorações, né? Talvez com stencil, vamos ver. Tá? Então, aqui tudo preto. Porém, nessa parte aqui, que tá virada, a caixa tá viradinha, né? Dá pra mostrar aí. Pode vir com cinza, não precisa lavar pincel e nada. Vem com cinza lunar. Deixa mais clara essa separação aqui. Estica a tinta, né? E finaliza esse lado aqui com preto. Vou pegar um pincel menor mesmo, porque aí dá para trabalhar com mais segurança. Ó, vem aqui por trás, vai esfumando o preto no cinza lunar. Nossa, que feio, né, gente? Olhando assim, meu Deus. É como eu falo, parece pintura de criança, né? Apesar que hoje as crianças estão muito evoluídas, viu? Meu neto, ele senta aqui, ele desenha, ele pinta. As crianças estão muito espertas. Tá bom? Então, aqui é mais claro e aqui mais escuro com preto. É só preenchimento, tá, gente? Não tem segredo, não. Veja se precisa colocar umas gotinhas da misturinha de diluente têxtil com aquarela silk nas tintas para poder o pincel correr, né? É um tecido mais grosso, a lonita, mas é como eu falei para vocês, ela não tem aquela fibra aberta da sacaria, né? Do tipo sacaria, ela é fechadinha. Então, eu vou preencher tudo aqui e já mostro para vocês. Passei 2 demãos de preto, né? Para ficar bem fechadinho, bem feitinho. E acrescentei um pouco mais do cinza lunar aqui. E a sujeirinha que tinha no pincel, eu fiz uma pequena luzinha desse lado, mas uma luzinha seca assim, bem simples. Aí, gente, me ocorreu de decorar essa bolsa. Fui atrás do meu estoque de stencils, né? Eu tenho vários aqui que podem ser aplicados. Olha esse, que gracinha, né? Tem esse também de bolinhas. Só estou mostrando para vocês terem ideia e procurarem aí um stencil bacana que combine com a bolsa. Então, eu vou ficar com esse aqui, ó. Achei bem interessante. Vocês coloquem o que vocês quiserem, tá bom? Aí, com o pincel pituá sujinho, com a misturinha do cinza lunar e branco,
nós vamos esfumar. Gente, eu quase não estou encostando o pincel no tecido. É bem de leve mesmo, só para ficar assim um tomzinho por baixo. Quer ver? Eu vou levantar aqui um pedacinho pra gente ver como é que tá ficando. Olha lá. Tá vendo, gente? Não é forte, é bem suave mesmo. Se você colocar muita tinta aqui, vai vazar por baixo e você vai estragar todo o preto que foi colocado, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essa decoração nessa caixa de sapatos. E depois nós vamos pintar aqui embaixo, ó, tem a etiqueta, né, o lacinho, para deixar a bolsa prontinha. Gente, não é bolsa não. É que eu tô riscando em outras bolsas, em outras bolsas, né? Bolsas com perfume, com batom. E aí eu tô com bolsa na cabeça, né? Mas aqui é uma caixa para colocar os sapatos. Com a sujeirinha do pituá que nós acabamos de fazer aqui, essa decoração, vem nesse cantinho e realça mais essa luz seca aqui, ó. Mas não tem tinta, gente, é sujeirinha mesmo, porque senão vai ficar muito forte, tá bom? Só para dar um movimento aqui nessa caixa, para não ficar assim só preta, né? Bom, agora vamos lá. Pintar com branco a etiqueta e fazer a palavra aqui Paris com pincel zerinho e preto. Aqui na etiqueta, gente, contorna as letras com pincel bem fininho, tá? E bem devagar. Não é rápido, porque senão não entra na fibra do tecido, né? Então, vai devagarzinho, com preto bem aquarelado e contorna. Aqui eu passei só branco mesmo, tá? Bom, vamos pro lacinho. Eu separei mostarda, branco, sépia e cena natural. Então, nós vamos preencher com o mostarda. Eu tô com pincel número 2. Pode ser o 4 também. Então, nós já vamos fazer, pintar, pintando. Então, ou seja, no fundo do lacinho aqui, vamos fazer os efeitos de sombras e luzes, né? Ó, vem aqui por baixo. Aí com branco já dá uma clareadinha aqui no meio. Dá para vocês verem aí. Já vem com branco. Arruma direitinho. Não deixa a tinta parada, né? E com uma isca, mas bem pouquinho de sépia e o cena natural, eu misturei aqui mesmo, tá, gente? Deu um tomzinho assim, mais escurinho no cena natural. Nós vamos
escurecer. Deixa eu misturar mais sépia aqui. Vamos escurecer para dar volume em algumas partes do lacinho. Aqui nesse cantinho. Aí vai tonalizando. E segue preenchendo todo o lacinho deste mesmo jeito. Mostarda. Não precisa passar em todo o laço, porque é só umas nuances de mostarda. E aqui já entra nesse espacinho aqui, já entra o branco, ó. Cada cor no seu lugar aí, né? Por isso que é bom ir com pincel pequeno, porque assim você controla a quantidade de tinta. Que depois eu vou reforçar mais, tá? Quando secar, que eu vou acentuar mais as luzes. Que agora tá bem úmido, né? Então acaba não pegando muito bem. Passou mostarda, um pouquinho do branco. Preenche bem direitinho. E com aquela misturinha lá do sépia e o siena natural, aí nós vamos sombrear um pouquinho, né? Aqui por trás. E vamos seguir lá em cima, nessa parte do laço, aqui, ó. Vamos seguir do mesmo jeito. Mostarda, branco e umas sombras com a mistura do sépia e siena natural. Aqui mais clarinho. Não tem segredo, tá, gente? É só ir com pouca tinta, esticando a tinta, né? E já vem com um pouquinho da misturinha lá. Realcei mais as luzes aqui com branco, né? Um toquezinho mais de sépia,
contornei com um sépia bem aquareladinho para ficar bem fininho, né, os traços, e tá pronto. Agora, gente, nós podemos ir para as rosas, mas eu acho melhor pintar os sapatos e o batom aqui. Então, eu tava testando aqui essa partezinha, os rosas, para ver o que ficava mais bonito. Então, eu gostei do vermelho carmim, esse aqui. Ele é mais escuro que o rosa escuro. Pink e vinho, por enquanto. Talvez um branquinho para as luzes. Então, o primeiro passo com pink é preencher todo o sapato, né? Essa parte aqui todinha, ó. Isso aqui é a parte externa do sapato. E essa parte aqui interna, eu vou passar preto. Então, por enquanto, vamos na parte externa dos sapatos, dos dois, né? Imagina você usar um sapato pink, gente, que show, hein? Eu já tive minhas épocas de mocidade, que cheguei a usar sapato roxo também, violeta, que tava na moda, né? Então eu comprei leg, blusa, sapato, tudo violeta, né? Aí depois saiu de moda, nunca mais usei. O pink já é uma cor que se usa bastante, né? Eu mesma adoro as camisetas da Mini. Elas têm essa tonalidade assim, esse rosa bonito, né? Então, amo também. Não é só azul, eu amo rosas, cor de rosa. E claro, preto, né? Rosa com preto é show. Então, aqui eu estou fazendo essa cor, gente, para combinar com o meu barradinho aqui, né? Que é cor de rosa. Então, preenche tudo. Aqui também, tá, gente? Essa parte aqui do sapato, esse outro também, pink. Aí, depois você aguarda um pouquinho a secagem. E volta com carmim, vermelho carmim, para sombrear. Vamos colocar aqui para ver como é que fica, né? Mas vai ficar muito bonito. E as rosas lá em cima, eu também vou fazer nessas cores aqui dos sapatos, tá? Pronto. Aí, aguarda um pouquinho a secagem. Aqui por trás, esse sapato ele está atrás desse aqui, né? Ele tá por trás. Então, ele recebe sombras. Só que agora tá muito úmido. Aí não escurece muito. Mas aguarda um pouquinho a secagem. Aí já vem escurecendo. Não é para passar desse lado, tá? Só a parte que está por trás aqui do outro sapato. Que nem eu fiz aqui, né? Tem que dar outra demão. Pink na parte de cima. E vermelho carmim na parte de baixo. Sem invadir uma cor na outra. Você tem só que matizar para não deixar a tinta parada. Tá bom? Então, vamos preencher tudo com pink. Inclusive, os saltos, aqui, ó, esse aqui também pode passar o pink.
Olha só, gente, que cor linda! Eu amei. Bom, deixa eu só dar uma dica que me ocorreu agora, gente. Aqui, em alguns cantinhos dessa fita de cetim, eu coloquei o metálico ouro. Aqui, tá vendo? Que tem um pequeno brilho. Aí eu achei aqui nas minhas caixas de tinta e amei. Aí falei, vou colocar. E eu gostei, gente. Então, se vocês quiserem também fazer esse acabamentozinho aqui com o metálico ouro, fica show. Bom, vamos lá aos nossos sapatos, né? Passamos então pink em tudo. Depois, eu aguardei um pouquinho a secagem, reforcei aqui por trás a sombra, né? Pode ver que tá mais escurinho. Não deixa a tinta parada. Aqui embaixo, no salto também, profundidade, ó. Estica a tinta. Trabalha no seco, tá, gente? Tá tudo sequinho, é maravilhoso, a tinta fixa bem. Fica bem escurinho. Ó, escurece. E com sujeirinha, tira o excesso ali no paninho, com sujeirinha do vermelho carmim, ó, tem que estar limpinha, o pincel tem que estar limpinho. Vamos fazer uma sombra para dar movimento no sapato com o vermelho carmim, ó. Aplica e estica, não deixa parado, tá? Aqui também, na curva, ó. Aqui em cima, mas assim, quase que nada de tinta, tá, gente? Bem pouquinho. Aí aproveitei e já passei no batom, mas depois vamos pintar. Só aproveitei a tinta para passar, né? Nesse ponto que está tudo bem sequinho, nós vamos fazer as luzes com o rosa maravilha fluorescente. Vocês conhecem essa tinta? Difícil usar, viu? Mas sobre o rosa, ele dá uma luz assim maravilhosa. Inclusive as rosas aqui em cima do projeto, eu vou pintar da mesma cor que eu pintei esses sapatos. Então você vem com esse rosa maravilha iluminando, mas não deixa a tinta parada. Aplica e estica um pouquinho. Olha como já deu um tonzinho mais alegre. Aqui acima da sombra, né? A sombra tá aqui, então aqui nós vamos iluminar também. Ó, não deixei manchado, estiquei bem aqui nessa parte, porque como aqui nós vamos pintar com preto, então aqui é mais clarinho. E vai ficando assim, bem bonito. Colocamos sombra aqui embaixo, então aqui em cima, luzes. E ainda vou fazer uma luzinha seca com branco, viu, gente? Deixa secar bem aí. Eu vou voltar com um pouquinho só de branco, tá? Então, aqui também, principalmente, ó, porque temos que iluminar esse que está por cima, está atrás, né? Então, esse aqui recebe
mais claridade, mais luzes. É um acabamento, né? Ó, que legal. Aqui em cima também um pouquinho. Esfuma para não deixar a tinta parada, né? Aí, com uma sujeirinha só de branco, você pega o branco lá na tampinha, tira o excesso aí do seu lado, leva só o pincel sujo, é uma luz seca. E vamos com movimento circular fazer uma luzinha. Não é em tudo, hein, gente? É uns toquezinhos de luz seca, só para iluminar. Ó, toquezinho só. Aperta bem o pincel, que aí você consegue fazer essa luz sequinha. Aí tem aqui também, né? Vem aqui com um pouquinho só de branco. Não deixa a tinta parada, estica. Luz sempre é bom, né, gente? Porque dá vida na pintura. E com preto, eu vou pintar aqui dentro, na parte interna dos sapatos. Agora nós vamos pintar o batom. Aqui é exatamente igual os sapatos, né? Pink, vermelho carmim. Aqui, ó, bem pouquinho. Aguarda a secagem, vem com rosa maravilha iluminando essa parte. E depois uma luzinha seca, bem pouquinho, com branco. Exatamente igual. Essa parte aqui do batom, gente, eu vou fazer igual lacinho. Aqui, ó. Esse meio douradinho, né? Então, vamos lá. Mostarda, né, que nós usamos. Vamos passar a mostarda. Deixa eu lavar melhor aqui esse pincel no álcool gel, porque só água não tira, né? Totalmente a sujeirinha das cerdas. Então, eu deixo sempre o álcool gel do meu lado para lavar melhor os pincéis. Deixa eu pôr um pouquinho de branco, mostarda, para dar uma clareada.
Ele é bem pequeno, né, gente? Poderia ter feito maior. Ampliado o risco mais... para ficar mais fácil, né? Mas tá bom. Vamos fazer assim mesmo. Então, mostarda. Com um pouquinho de branco. Depois vem o sépia. Tô com o pincel número 2, tá? Ele é pequeno, pequenininho. Se vocês quiserem aí aumentar mais o risco, pode também. Pronto, ó, preenchido. Aguarda um pouquinho a secagem, que fica mais fácil para trabalhar. Aí vem com branco, que inclusive nem pega, né? Tá vendo como é complicado, né? Tem que ter paciência, esperar secar um pouquinho. E o sépia, que nós fizemos inclusive uma misturinha dele com cena natural, lembra? Para ficar mais suave. Mas aqui eu preciso de um traço mais forte, então eu vou direto com o sépia. Então, aqui tem um reflexo, uma sombra. Sombreia aqui no cantinho. Aí, enquanto vai dando aí uma secadinha, nós vamos preencher essa parte aqui com preto. Então, é só passar preto. Ah, gente, deixa eu mostrar aqui o sapato. Passei o preto e para não misturar com as cores aqui, com a caixa, que é também preta, eu passei um pouquinho só daquela misturinha do cinza lunar com branco. E aqui também, ó, só para separar um sapato do outro. Fiz uma borrachinha aqui no salto, que normalmente tem, né, no sapato. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos preencher com preto e iluminar com essa misturinha aqui do cinza lunar e branco. Aguardei a secagem e com o pincelzinho número 2 mesmo, acentuei mais o sépia. Aqui você pode ir com zerinho, tá? Para fazer bem fininho esses tracinhos. Aqui também o zerinho, né? Aguarda a secagem novamente e depois com branco uma luz definitiva, tá bom? E na tampinha aqui do batom, no frasco, com cinza lunar, aquela misturinha, né, de sempre lá, que eu sempre uso, gosto bastante. Nós vamos iluminar esse preto, né? Você tem que tirar o excesso do cinza num paninho aí do seu lado, vem só com um pincelzinho sujinho. Aqui tem aquela parte mais clara, né, que encaixa no batom. E puxa até embaixo uma luzinha seca.
E aqui também. O mesmo aqui. E na sequência, gente, nós vamos subir e pintar as folhas, né, que estão por baixo das rosas. Vocês gostaram daquele módulo Pocket Floral? Com aquelas rosas mescladas, acadêmicas, né? Eu vou fazer do mesmo jeito, gente, só que na cor rosa, pink. Aos pouquinhos você vai trazendo mais luzes. Se borrar, não aumenta, não deve aumentar o desenho. Você vem aqui por trás com verde, verde kiwi, né? Com um pouquinho do verde pinheiro e arruma por trás para ele ficar certinho. Mas não tenta aumentar não, porque senão vai deformar o desenho, tá bom? Vamos fazer a folha bem simples. Eu fiz uma aqui só para testar as cores, né? Então, eu separei o verde kiwi, verde pântano, verde pinheiro e o branco. Pincel número 6. Nós vamos começar aqui na pontinha dela, ó, com verde kiwi. Estica bem a tinta. Cuidado para não borrar o lacinho aqui, né? Vai na beiradinha, preenche. Esfuma. Aí já pode entrar com o verde pinheiro, né? Vem aqui por trás da rosa, cuidado com risco. E vamos preenchendo. Se a tinta tiver meia durinha, coloca umas gotinhas da nossa misturinha, né? De aquarela silk e diluente têxtil. Esse tecido, ele não aceita tinta grossa, gente. Cada tecido tem a sua textura, né? Por ele ser mais grossinho, então a tinta, se estiver muito grossa, não entra mesmo. Não dá para trabalhar. Aqui já é a rosa, ó. Essa parte aqui faz parte da rosa. Volta com um pouquinho do kiwi para matizar as cores, né? Misturar as cores, não deixar parada a tinta. Olha lá como já mesclou, né? As cores. Vem até aqui, com verde pinheiro.
aguarda um pouquinho a secagem ou acelera a secagem com o secador de cabelos que eu tenho sempre do meu lado. Aí fica mais fácil trabalhar sombras e luzes. Vem com verde pântano, reforça a nervura, escurece de dentro para fora, ó. Puxa as nervuras. Como ela está por baixo, essa folha, então ela recebe mais sombras aqui por baixo, né? Tem que escurecer mesmo. Aí aguarda mais um pouquinho a secagem, né? Enquanto isso, eu vou já arrumando as beiradinhas. Deixar bem feitinha, né? Tá ficando com cara de folha, né, gente? Só espalhando mais a tinta. Aproveitar que está úmido, né? Aí dá pra trabalhar melhor. Dei uma secadinha. E agora, com branco, nós vamos iluminar, né? Então, ó, pincelzinho sujo, não tem muita tinta. Vai devagarzinho, ó, tira o excesso do branco e vai iluminando entre as nervuras, né? Trazer luz. Não é passar tudo de novo. Ah, vamos passar o branco aqui por cima. Não, você escolhe o lugarzinho. Ó, vem aqui e puxa. Aí depois, conforme vai secando, você pode até voltar iluminando mais. Mas assim, dessa maneira como eu estou fazendo. Um pouquíssima tinta. Porque senão se você levar muita tinta, vai passar por cima da sombra, né? Acaba estragando o que a gente já fez. Ó, pode pegar o kiwi, ajudar também, fica mais natural, não fica tão esbranquiçado nessa parte que é mais escura, né? Não leva o branco, deixa mais o branco para a parte de cima da folha. Aqui embaixo você vai só com o kiwi. E aí ela fica mais natural.
tá bom? E é isso aí, não precisa contornar nada, deixa do jeito que está. E eu vou separar as tintas, então, aqui das rosas, pra gente começar. Vamos pintar as rosas, então. Separei pink, vermelho carmim, branco e o rosa maravilha lá, né? Que eu pintei os sapatos para as luzes, então vai ficar bem alegre. Aliás, eu já pintei uma aqui para checar a tonalidade das cores que eu separei. E nós vamos fazer as outras do mesmo jeitinho que eu fiz essa daqui. Elas são o mesmo corte, né? Um corte acadêmico, bem próximo, entre aspas, ao realismo. Então, vamos caprichar, né? Então, vamos pegar essa grandona aqui no meio, porque ela está por baixo desta, né? Então, sempre pintamos o que está por baixo. Olha só, um pincel número 6. Aqui embaixo já é mais escuro. Tem uma pétala escondidinha aqui, ó. Então, já passa o vermelho carmim. Essa pétala, vamos passar o pink. Ficou bem alegre, né, gente? As cores vivas, né? Afastar a tristeza, porque olha, se eu usar uma bolsa dessa, é só alegria mesmo. Passou aqui o pink. Já vamos trabalhar com 3 cores no fundo, para facilitar o acabamento. Aí nem precisa lavar o pincel, gente, ó. Já vem aqui com vermelho carmim por trás da folha, né? A folha não está por cima. Então, aqui por baixo é mais escuro. Então, já vem com vermelho carmim. Temos outra aqui. E uma escondidinha aqui por baixo, ó. Já vem direto com o carmim, dando profundidade por baixo da pétala, ó. Nós vamos trabalhar pétala por pétala, tá, gente? Não é borrão, não. Para respeitar direitinho o risco. Aí completa a pétala com o pink. Eu estou usando essas cores, gente, como eu já falei, para combinar aí com a costura, né, o meu barrado em volta. Mas se vocês quiserem uma rosa mais clarinha, é só trocar o pink por um rosa bebê, né? Rosa chá. Mas para mim, aqui, eu amei essa tonalidade. Bom, aqui nós temos mais uma pétala. Já vou mostrar onde vai entrar o branco, tá, gente? Então, vem com pink. É sempre assim, pink, sombra com carmim e luzes com branco e rosa maravilha. Preencheu direitinho. Estica
a pétala, ó. Já vai escurecendo com o carmim, né? Enquanto isso, as pétalas estão secando. Ela vem até aqui. Podemos fazer sempre as que estão por baixo, por trás, até finalizar no centro da rosa. Vocês observaram que eu comecei aqui por baixo? Eu não comecei aqui. Eu comecei por aqui, vou preenchendo aqui por trás e entrando no miolo, no centro da rosa. Então, sombreia com carmim. Essa aqui do mesmo jeito, ó. Essa grandona aqui. Escurece por trás. Acerta direitinho. Risca exatamente como eu mandar para vocês. Pra gente conseguir fazer igual. Tá bom? Ó, escureceu aqui por trás. Aí já pode completar a pétala com o pink. Eu gostei de fazer essa rosa pink, gente. Maravilha, né? Rosa maravilha. Não é difícil de fazer. Só que vocês têm que tomar cuidado e preencher pétala por pétala, tá bom? Assim vocês podem seguir o meu risco e não vão se perder. Deixa eu reforçar mais aqui o carmim. Aí, gente, o segredo pra gente fazer essa rosa. No fundo, nós já vamos fazer um fundo de luz com branco para facilitar depois o acabamento com o maravilha aqui em volta, ó, e o branco no centro da pétala. Então, o que nós vamos fazer? Com sujeirinha do branco, nós vamos trazer um pouquinho de luz. Não é nas bordas da pétala, não é por baixo também, não. É no meio dela mesmo. Tá vendo que as luzes, elas estão sempre na parte central de cada pétala. Então, nós vamos deixar já um fundinho de luz aqui, ó. Opa, aí, ó. Não mistura com o carmim, tá, gente? Porque senão nós vamos perder as sombras. Aí vocês devem estar pensando, ô, professora, tava indo tão bem, por que agora vem complicar com esse negócio de branco, né? Justamente, gente, porque esse branco que eu estou colocando não é definitivo, ele é um fundo de luz. O definitivo é esse mais forte aqui, né, que eu coloquei.
e facilita o acabamento, porque você já dá um fundinho de luz aqui. Aí depois que estiver tudo sequinho, aí é só realçar mais essas luzes e em volta passar o maravilha. Se você preencher tudo sem esse fundinho de luz, aí o branco na finalização ele fica grosseiro o acabamento, né? Porque vocês devem estar pensando por quê, né? Fazendo esse fundo de luz. Justamente para facilitar o acabamento. Já está marcado onde nós vamos trazer mais luzes. Tá bom? Importante, hein? Isso é uma dica, assim, muito importante mesmo. Para deixar a rosa, assim, mais suavezinha. E vamos seguir adiante, ó. Essa pétala, por exemplo, passa o carmim. Vocês podem usar também, gente, uma cor que eu gosto muito, é rosa escuro. É uma boa combinação, ao invés do carmim. Fica um pouquinho mais clara. Passou o carmim, vem com o pink e preenche as beiradinhas, sem deixar a tinta parada, ó, esfuma. E não passa sobre a sombra, deixa a sombra quietinha aí. Aí vamos para esse lado, aqui tem uma pétala grande. Essa daqui, ó. Então vem por trás, escurece com o carmim. Ó, que ela vem até aqui. Ela é bem grande mesmo. Deixa bem escurinha. Aí completa com o pink. Eu já vou colocar um pouquinho de branco aqui, gente, porque como essa pétala, ela está por cima dessa outra rosa aqui, essa pétala ela vai ser mais clara mesmo. Então eu já reforcei aqui com branco, mas misturando, olha, ele não está tão branco, na verdade, mas dá para perceber que está por cima da outra rosa, porque sempre luzes acima e sombras abaixo. É uma técnica que a gente jamais pode esquecer, né? Fazer o fundo, sombrear e depois iluminar. Aí vem a luz seca, a maquiagem, tudo no seu tempo. Olha lá. Agora vamos aqui por baixo e vamos subindo. Aqui também, ó, pode preencher. Aqui é uma pétala virada, essa que está em cima. Então, por baixo, ó, recebe sombra. É mais escurinho, né? E completa a diferença com o pink. Cada 3 pétalas que vocês preencherem,
3, 4 pétalas, é o tempo de já ir secando. Olha, gente, aqui não pode deixar parada a tinta. Entre uma cor e outra, esfuma, tá? A cada 3, 4 pétalas que vocês forem preenchendo, já vem, volta na primeira que você preencheu, acentua mais o fundo de luz branca. Não tem tinta no meu pincel, hein, gente? É sujeirinha mesmo. Porque se você levar muita tinta, o que acontece? Vai misturar tudo. Você não vai conseguir ter essa definição. Vem aqui, aplica a luz seca, não deixa parada, esfuma. E assim a gente vai preenchendo, exatamente desse jeitinho que eu preenchi essa outra aqui do meu lado direito. Todas são da mesma cor, então o que estamos fazendo nessa aqui do meio vale para todas, tá, gente? Não são coloridas, são todas pink com carmim e rosa maravilha. Vamos seguir aqui. Tá vendo? Eu tô fazendo assim o passo a passo para vocês, justamente para vocês perceberem que não é difícil fazer rosa. Muita gente tem medo, não consegue, tem até um trauma, né? Não tem segredo, gente. É só fazer pétala por pétala, respeitando o fundo, sombras e luzes, e você vai ter sua rosa. O segredo é levar pouca tinta. Porque se você levar muita tinta, tudo vai se misturar, você vai perder as pétalas. Ó, a bordinha, um pink. Aqui a mesma coisa, por baixo, ó, é uma dobra também, tem uma dobra aqui. Uma pétala dobrada, né? Escurece por baixo. Por trás dessa outra, né? Porque tem outra aqui. E já completa com o pink, ou a cor da sua preferência. Agora eu vou para aquela que está lá atrás, aqui, ó. Carmim por trás. É bom porque assim você já não perde a pétala, você separa, né? Cada uma com a sombra. Esfuma. E vem com pink. Preenche direitinho, não deixa aparecer a trama do tecido, né? Ó, novamente aqui por trás. Joga a sombra por trás do risco. Esfuma. E completa com pink.
rapidinho, né? Agora eu vou para essa aqui atrás, ó, porque ela tá por trás de todas aqui, então ela tem que ser preenchida. Escurece com carmim. Esfuma para não deixar parada a tinta, porque senão fica manchado. Se você demorar para preencher cada pétala, se colocar só a sombra e deixar parada assim, ela vai secar. Então você já esfuma e já completa com o pink. Tem outra aqui, do mesmo jeitinho. E vamos entrando, ó, vamos por aqui, né? Até chegar aqui nesse miolinho. Aí, se você sentir dificuldade, pode mudar o pincel aí. Um pincel número 2 ou 4, né? Passou o carmim, já vem com o pink, ó, na parte externa. Agora eu vou aqui por trás com carmim também, ó. E completa com o pink. Eu não esqueci do branco não, já eu vou fazer o fundo de luzes nessas pétalas que eu já preenchi. Porque assim vai dando uma secadinha, né? Aí completa. Com pink. E aqui nós vamos seguindo do mesmo jeitinho. Não importa que é o centro da rosa, que é o miolinho, que vai perder, não vai perder não. Vem por baixo, escurece. E completa com o pink. Só que essa parte da rosa, ela está por trás dessa dobra. Então, aqui dentro, aqui por baixo, é mais escurinho. Então, tem que tomar bastante cuidado onde colocar as sombras, onde colocar as luzes. Ó, essa aqui é uma dobrinha, já vai direto com o pink. E vamos avançando, ó. Pink.
por trás o vermelho carmim, né? Completa com pink. Tá vendo que tá tudo com carinha de rosa aqui, não tá? Como umas falam, ai, a minha parece um repolho. Essa aqui tá parecendo um repolho, gente? Acho que não, hein? Porque eu estou sendo bem cuidadosa para não perder o risco original, né? O miolinho aqui mais escurinho. Completa com pink. E assim nós temos nossa rosa todinha preenchida com os pontos de sombras, luzes, sem perder nada. Então, novamente aqui é mais escuro, porque tem essa dobra aqui, né? Completar aqui com pink. A dobrinha com pink também, ó. E essa outra dobra também com pink. Observaram que todas as pétalas estão com fundo de luz, né? Tem que ir fazendo fundinho de luz com branco, conforme você for preenchendo, né? Não deixa secar muito, não. Aí aqui vamos com o nosso fundinho de luz. Aqui agora tá muito úmido, né? Acabei de passar. Aí não pega direito. Mas deixa aí quietinho. Depois voltamos com os acabamentos. Eu vou aguardar então a secagem. Eu vou reforçar, depois que secar, eu vou reforçar aqui por trás com o próprio carmim. Inclusive é bom retocar o fundo para cobrir algum buraquinho, né? Às vezes a gente não vê. Olha, eu tô achando um monte aqui. Então, retoca com o carmim. Aguarda a secagem novamente. Aí, vamos fazer os acabamentos. Tudo sequinho. E agora, nós vamos fazer os acabamentos, tá? Começar pela mesma pétala que nós iniciamos. Foi aqui por baixo, né? Então, você vai colocar na bordinha, tá, de cada pétala o maravilha e esfumar um pouquinho para dentro. Não deixa só um contorno, por exemplo, que nem eu estou fazendo aqui. Deixar assim parado. Não, você aplica e esfuma um pouquinho. Novamente.
Essa tinta, ela é mais pastosa, a fluorescente, ela é mais pastosa do que a tinta fosca. Então, pode diluir também com a nossa misturinha lá. Qualquer tinta, seja metálica, seja fluorescente, tá durinha? Coloca umas gotinhas lá do diluente com aquarela silk. Esfuma e vai caminhando. Aqui, ó, joga na bordinha da pétala e esfuma, não deixa só um contorno parado. Muito importante esse acabamento, hein, gente? Não é aquele brancão, né, da pintura porcelanizada, porém é uma luz para dar alegria, movimento nos trabalhos. Olha como ficou mais clarinho aí, né? E vamos até lá em cima desse jeitinho, ó, jogando para as bordinhas, esfumando para não deixar só contorno, e vamos subindo. Aí depois voltamos aqui com a luz definitiva que nem nós fizemos com essas pétalas aqui. Tudo devagar, mas o resultado é muito bom. Agora nós vamos com a luz definitiva, com branco, sujeirinha do branco, gente, porque se colocar muito branco, vai ficar muito manchado. Então, nós vamos acima, onde nós colocamos o fundo de luz, tá vendo aqui uns branquinhos? Nós vamos voltar e acentuar mais esse fundo de luz seca. Então, é pouquíssima tinta, gente. Olha, você pega, tira o excesso no paninho aí do seu lado e vai iluminando, esticando a tinta. Não é para jogar nas bordas, as bordas nós já fizemos com o Maravilha. É no centro da pétala. Ó, que nem aqui. Onde fazer a luz? Exatamente aqui onde está mais claro, ó. Aí você vem aqui, aplica o branco e esfuma um pouquinho. Novamente, ó, já acabou a tinta do meu pincel. E vai trabalhando pétala por pétala, com um pouquinho só do branco. Tá tudo seco aqui embaixo, né? O fundo tá todo sequíssimo. Então, onde você aplicar o branco, ele vai ficar.
E aos pouquinhos a gente vai chegando na cor, né? Vocês estão vendo aí direitinho? Qualquer coisa dá pause no vídeo, faz a sua rosa e vai me acompanhando. Você pode voltar quantas vezes você quiser para acentuar essas luzes. Aperta bem o pincel, que você consegue uma luzinha seca aí, bem bonitinha. Vou pegar outro pincel menor. Olha como ela está ficando bonita, gente. Vai aos pouquinhos, com a sujeirinha do branco, esticando. E acentuando mais os branquinhos. Não é na rosa toda, gente, olha lá. É só no centro de cada pétala. Não é verdade? Bom, então agora eu vou preencher essa outra aqui do mesmo jeito que nós preenchemos essas duas aí. Vem com o carmim por trás da pétala, tá vendo, ó? O risco. Então, nós vamos trabalhar essas pétalas que estão por trás, escurecendo com o carmim e completando a pétala com o pink. Não deixa a tinta parada na emenda das cores, esfuma, para ficar bem delicada. A cada 3, 4 pétalas preenchidas, faz um fundinho de luz, né? Para depois receber a luz definitiva. Já estamos no final do vídeo, hein, gente? Foi super rápido. Uma aula gostosa, rápida, né? E vai ficar bem bonita essa bolsa. Depois nós vamos colocar uns galinhos de estêncil nos cantinhos das folhas aqui. Vai colocando o carmim e completando com o pink. Preenche bem os buraquinhos do tecido, a trama do tecido. Acho que ficou bem claro para vocês como fazer essa rosa maravilha, né? Não tem segredo. Expliquei cada pétala, o preenchimento de cada pétala para vocês aí não se perderem. Aí depois vamos para essa.
Tem essa aqui por trás, melhor essa. Vem aqui, passo o carmim e completa com pink. Eu vou fazer em toda a rosa do mesmo jeitinho dessas duas aqui, tá bom? Pronto, gente. Terminei essa última aqui, já tá seca, igualzinho as outras, né? Segue o passo a passo das outras. Dá um zoom aí para vocês verem exatamente onde eu coloquei mais o branquinho, né? Maravilha. E para decorar, então, nossa bolsa, eu vou colocar uns raminhos aqui. Olha que legal. Com verde pinheiro, pincel pituá. Deixa eu acertar aqui direitinho, né? Tira o excesso da tinta. Leva só um pouquinho de tinta, né? E vai com movimento circular esfumando. Se vocês não tiverem aí um stencil de galinho, assim, não se preocupa não. Nem precisa colocar. É que eu amo decorar meus trabalhos com stencil. É uma pintura decorativa, né? Então eu decoro com stencil. Olha lá que delicadinho. Não fica muito forte, né? Aí eu vou escolher outros lugarzinhos. Aqui, ó, saindo dessa folhinha aqui, vai ficar legal. Vou virar ao contrário aqui. Vou colocar outro galinho aqui, talvez aqui embaixo, né? Mas assim, sutilmente, bem delicado mesmo. E já já eu mostro para vocês o trabalho finalizado. Olha só que charme ficou nossa eco bag. Coloquei aqui um galinho bem discreto, né? Aqui em cima também, ó, bem delicadinho. Eu gostei, gente. Uma bolsa maravilhosa, chique, né? Já tirei a tábua aqui de dentro, ficou limpinho, ó, o trabalho limpo. E agora é só usar, sair e passear. Quem sabe com sapato. Rosa choque, pink. Maravilha, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitado bem. E agora eu vou preparar os outros desenhos para as próximas eco bags. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijinhos.